Olá pessoal, mais um História em Movimento podcast no ar. E hoje eu tenho o prazer de receber um dos maiores profissionais da área de comunicação desse país. Um homem que tem uma voz bonita, tem um olho bonito, é repórter, é narrador, é a voz para você que vai no Allianz Parque, que é palmeirense, sabe aquela voz que grita gol, que anuncia os jogadores. Senhor Anderson Chene. Muito obrigado, Johnny. O maior que você falou que é 1,80 m, né? Existem pessoas maiores que eu nesse meio de comunicação, mas obrigado pelo convite. Já era para estar aqui antes, não deu, mas agora finalmente estamos aqui para falar com um amigo e com os amigos também. É verdade, o Chene falou isso porque você tem um cachorrinho. Tem um zoológico em casa, né? Quantos você tem na sua casa? Em casa 5, no trabalho da minha mulher mais 3, entre gatos e cachorros. Quantos gatos? São 3 em casa, 2 cachorros. Tudo resgatado. Tudo resgatado. Aí eu tenho um pacto com a minha mulher que se entrar alguém sai, ou eu ou ela. Então parou. Entendeu? Então eu tenho uma cadelinha agora que no começo da pandemia foi abandonada numa das avenidas e tal. Chegou. Mas faz parte da vida nossa. A alegria é nossa. Os filhos vão ficando velhos, crescendo, tocando o caminho. Pet é a melhor coisa que tem. É bom, né? É bom. Chene, fala pra mim o que você tá fazendo hoje. Você é um homem multimídia, né? Cara, eu tô fazendo tanta coisa, graças a Deus. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast da pandemia, né? Que deu uma quebrada em todo mundo, né? Então até, eu falo assim, que eu profissionalmente, a gente tem várias etapas. E uma dessas etapas foi até o início da pandemia. Que o primeiro lockdown foi em março de 2020. Eu faço aniversário em março. Então o que eu estava preparando? Uma festa de aniversário com os amigos, com os filhos, um negocinho legal. E aí o que aconteceu? Eu perdi o emprego no primeiro dia do lockdown, quase 10 anos numa empresa. Não teve festa, não vi meus filhos, que no começo eu não podia sair para nada. Comprei o bolo, fiquei com o pessoal em casa e cantei parabéns e fiquei desempregado um tempo sem saber o que ia acontecer. Aí eu falei, e agora? Mas sempre com o pé no chão, o café que eu tenho em Deus. Então ali eu comecei a ver o lado que é o streaming. Você ficava em casa, aí você começava a entender o que era um streaming, qual era o áudio, qual a luz, qual o microfone, qual o fundo. E de repente a gente estava fazendo algumas coisas já, bem no início da pandemia, né? Quando o pessoal ainda não sabia que caminho que a gente ia. E com um amigo que é o Ed Carlos, que é o Cuca, que você conhece tão bem, a gente começou a fazer alguns projetos. Abraço, Cuca Labareda. Queremos você aqui, hein, Cuca? Vamos agendar. Professor de streaming hoje, para você ter uma ideia. Olha o Cuca. Que nunca mexeu com nada. A área dele é RH. Ele nunca mexeu com comunicação. Então, um pouquinho antes da pandemia, a gente começou a fazer alguns jogos no Allianz. Assim, mas eu falei, vou fazer uns jogos que eu não estou narrando. E o Allianz é perto de casa. Olha que coincidência. Então a gente começou a ir lá e de repente ele apareceu com uma mesa de som e tal. De repente estava fazendo alguns jogos. Aí veio a pandemia. A gente começou a fazer os jogos de casa, onde as pessoas se reinventaram e começaram a fazer em casa. E eu com a minha parte assim de rádio muito forte na veia, a gente fez uma despedida da Rádio Globo. Eu lembro. De uma live de 8 horas, que era para ser 4, com 10 pessoas. Virou 8 horas com mais de 30, tudo online. Eu da minha casa, ele da casa dele, o Andrezão, um outro amigo ajudando no suporte. 3 pessoas, colocando 40 entre áudio e vídeo. A gente fez um registro vivo de comunicação, infelizmente, de um final de uma grande emissora. E ali eu falo, a partir dali, eu comecei a entender um pouco mais as redes sociais. Teve as explosões dos podcasts, porque virou o quê? O rádio. Hoje aqui é um grande rádio, claro, com imagem. O podcast que surgiu no começo era só áudio. Sim. Então a gente começou a se reinventar. E daí você perguntou, o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou fazendo no Allianz Parque, desde 2022. O que você faz exatamente no Allianz Parque? No Allianz Parque eu sou locutor oficial do estádio. Eu falo que eu sou multimídia do estádio, que sou radialista, sou locutor e sou jornalista. Que ali eu entrevisto as pessoas, os convidados, eu ajudo na pauta, a gente fica ligado no jogo ali na hora, tipo um rádio escuta a hora que sai gol, e tem todo um protocolo. Isso desde 2020. Sou contratado de uma empresa para trabalhar com rede social. Eu brinco com meus amigos que eu falo, depois de velho virou blogueirinho, né?
Mas dá uma grana. Sim. Tudo que dá um trabalho dá grana e eu primo pela excelência. Assim, eu acho que você tem que se dedicar ao máximo, porque senão não vale a pena. Ainda não larguei o rádio, eu gravo para algumas rádios do Paraná, é uma rede de rádios de lá, os 4 clubes de São Paulo. Não consegui um projeto que a gente continuou, eu tive que parar da Litoral News, que é a gente pegou tipo uma representação de uma empresa muito legal, uma rádio que é uma das mais ouvidas hoje no Rio, em São Paulo. E aí eu tive que parar, por quê? No começo da pandemia, eu tenho uma empresa de eventos que chama Xene no Campo. Tem alguns... Já ouvi falar dessa empresa. Então, e eventos esportivos. Eu trabalho muito com o Sesc, já trabalhava muito com o Sesc. E aí fechou tudo, lembra? Aí eu falei, meu Deus, e agora perdi a opção de renda A, B, e agora retomou, graças a Deus. Então tem bastante evento. Quando é Copa do Mundo, ou masculina ou feminina, dobra, eventos pontuais. E da empresa eu faço os projetos, a parte burocrática, a execução de projetos. Parte chata, né? Não, mas eu gosto. Você curte? É bem burocrático. Não é que eu curto, eu gosto de executar, que é o evento, né? Então eu tenho que me desdobrar, porque também dentro desses eventos eu dou aula de comunicação esportiva, e aí para jovem, para adulto, aí da narração, reportagem, então é tudo isso. E eu falo para minha mulher, hoje, trabalhando 80% em casa, um pouquinho menos agora com o Sesc retomando, sou a pessoa mais feliz do mundo porque eu tenho meus pets do meu lado, eu tenho a minha mesinha, tenho o meu cronograma de trabalho e também estou trabalhando com uma empresa de Portugal, prestando serviço aqui do Brasil. Então é um negócio de maluco se você olhar. Ela fala, você está trabalhando muito. Eu gosto. E o mais gostoso é receber por tudo isso também, não vamos ser hipócritas, né? Então, por isso que eu estou falando assim, eu estou falando um pouquinho baixo, que a voz está um pouquinho cansada, que eu estou trabalhando de domingo a domingo. E ainda bem que nesse período que a gente está aqui não está tendo o jogo no Allianz. Ainda bem. Se não, obviamente. Se não, ia complicar. Ia complicar, ter que tirar o pé de um lado para colocar do outro. Porque não é só chegar lá e ligar, né? Você chega 2h30 antes, tem todo um protocolo. E assim. Xene, você, no começo, vamos voltar lá para... Quantos anos atrás, Xene? Uns 20 anos atrás? 1991. 91. 91. 30, mais de 30 anos, mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Você imaginava trabalhar com esporte? Era o que você queria já? Ou você queria estar no rádio? Vou contar aqui, ó. Eu pude assumir, eu brinco aqui com os amigos, que eu saí do armário verde. Verde, hein? Do armário verde. Respeito qualquer tipo de armário e quem sai por qualquer motivo. Mas eu saí do armário verde me assumindo palmeirense a partir do momento que eu assumi a locução do Allianz Parque. Só que quando eu era pequeno, a gente vai voltar lá para 1980, eu lembro o primeiro presente que eu recebi do meu pai foi um jogo de botão. Acho que a criançada sabe o que é jogo de botão, né? Do Corinthians. Meu pai é corintiano. E a gente não tinha uma condição estrelão, que era onde você jogava, não tinha estrelão, então eu jogava no chão. Então eu com 5, 6 anos, intuitivamente já começava a narrar. Pegava a palheta e narrava os jogos, o gol, o Birubiru, o Zenon. A gente morava perto da Vila Sônia, meu pai me levava no Morumbi para ver jogo do Corinthians. Tá vendo? Que beleza, hein? O Xene tem uma história ali do Corinthians. Meu pai tentou. Aí, pela história do lado da minha mãe, meu avô é italiano, aí eu optei em ser palmeirense. Mas já veio a comunicação com o jogo de botão. Só para lembrar que eu fiquei na fila junto com o Palmeiras 16 anos, 9 meses e alguns dias. Onde todo mundo ganhava, menos o Palmeiras. Isso eu nunca esqueci e falo muito para os meus filhos também. Então ali eu percebi que eu já tinha uma comunicação e eu gostava de futebol. Nesse vai e vem da vida, meu pai nos deixou em 2015, ele sempre ouvia o rádio, ele e minha mãe, para sair, para trabalhar de manhã, meu pai sempre foi motorista ou zelador, o rádio muito alto de manhã para acordar, ouvindo as rádios populares. Zebete, Oswaldo Betil, Eli Correia, Afanásio, Gil Gomes. E eu gostava daquilo, rapaz. Nós estamos falando de um rádio popular dos anos 80. Eu falei, pô, que legal. E eu olhava para o rádio, eu falei, como que sai a voz aqui? Né? E eu ficava muito tempo sozinho, porque meus pais trabalhavam, minhas irmãs às vezes não estavam, eu sou filho caçula. Dos 2 casamentos, né? Segundo casamento do meu pai e da minha mãe, eu sou filho caçula. Aí eu começava a ver jogo, tanto que eu lembro do título do Santos. O primeiro jogo que fala, qual jogo que você lembra?
Santos campeão paulista em 84, gol do Serginho Chulapa em cima do Corinthians. Eu lembro desse jogo, eu estava assistindo o jogo. Aí eu começo a ir para estádio escondido. Não façam isso, hein? Por favor, criançada. Até porque nem entra mais. Mas eu, com menos de 10 anos, eu saía da Zona Sul para ir para a casa da minha avó, que morou até... Minha avó morreu com mais de 105 anos. Ali na rua Frei Caneca, pertinho do Pacaembu. Então eu ia sozinho, olha que loucura, pro Pacaembu, para ver jogo. Jogo, qualquer jogo. Quantos anos, Xeni? 8, 9, 10. Às vezes eu passava na minha avó, sozinho, tô falando sozinho. Eu saía lá da Zona Sul, pegava o metrô, passava na minha avó. Eu ia a pé pro Pacaembu. Criança entrava, às vezes acompanhada de um adulto. Qualquer jogo. Qualquer jogo. Qualquer jogo. Eu lembro de vários jogos. Eu vi torneio início, sozinho. Aí eu ia ver jogo. Eu lembro que uma vez eu entrei no Pacaembu, isso eu conto para os alunos e os amigos, que graças a Deus, muita gente que eu ouvia virou amigo de trabalho, ou amigo, com o tempo. Entrei no Pacaembu uma vez, o estádio todo amarelo, era clássico, era Corinthians e Palmeiras, era um clássico. Eu nem lembro do jogo. Todo amarelo. Por quê? Naquela época não tinha TV a cabo. O ingresso era mais em conta, mas quem levasse a pilha amarelinha, ou fosse de amarelo, pagava metade. Então o estádio inteiro, com as torcidas, já eram divididas, mas de boa, não tinha isolamento, pagava metade. E aí eu ouvi Osmar Santos pela primeira vez no radinho. Eu achava sensacional. Corinthians está sempre na minha vida, Johnny. Calma que vai ter muita história do Corinthians. 1987, estreia do Campeonato Paulista, Corinthians e Portuguesa. Fui pro Pacaembu. Tomei uma surra da minha mãe depois, porque eu me perdi para voltar com o ônibus e tal. Tomei uma sova depois. Hoje também não pode. Não pode nem mentir para a mãe, nem bater. Sua mãe não tinha ideia que você ia pro jogo? Você tem noção que não tinha rede social, que não tinha celular, que era uma criança de 10 anos. Você sumia assim. Eu tinha 12. 2h30, 3 horas. E aí minha avó tinha telefone fixo, né? Que poucas pessoas tinham telefone fixo. Muito difícil. E cadê? Não foi. Sumiu. Você imagina um negócio desse? Imagina. Desespero. Desespero, como pai hoje. Eu faria a mesma coisa, eu descia a lenha se voltasse lá. E aí eu vi Cláudio Adão arrebentar com o Corinthians. Arrebentar. Foi 4-1. Assim como no mesmo Pacaembu, eu decorei o time do São Paulo inteiro. Porque o Palmeiras era muito difícil naquela época. O Palmeiras tomava de 5-1, 5-2. Tanto que eu tive, há um tempo atrás, por isso que eu falo, a roda da vida é engraçado. Fui fazer um evento e a gente foi almoçar. Então tava eu, meu filho, Careca, Silas, Pavão, almoçando, batendo papo, César Sampaio. Tava batendo papo, tô comendo ali com o Careca. Falava, filho, você não tem noção do que foi esse cara aqui. Porque em 1986, eu chorei 2 vezes por causa de futebol pela primeira vez na vida. A seleção perdeu para a França, o Careca, o Sócrates arrebentando, e perdeu nos pênaltis para a França, e o Palmeiras perdeu para a Inter de Limeira. E eu tive que chorar escondido embaixo do cobertor, porque meu pai era corintiano e estava zoando. Então por isso que eu falo, gente, e o mundo dá volta. E aí, no Pacaembu, esse jogo do Cláudio Adão, voltando, eu falei, vou embora mais cedo, eu não vou esperar o jogo terminar. Eu vou dar um jeito de ir embora mais cedo, porque senão, né? Aí deu tudo errado. Por quê? Como vou te explicar, no Pacaembu, a gente sempre ficava dentro do campo, né? O setor coberto, eu estava no setor coberto. Ali, para sair, era só no final que abria. Hoje abre antes. Aí eu falei, vou sair ali por baixo, tô vendo o pessoal sair por ali. Que era aquela saída lateral que levava para o estacionamento. E eu consegui sair um pouco mais cedo, que vai para a rua Capivari. Só que aí eu vi uma movimentação, eram os vestiários. Aí eu fui para lá. Nessa década de 80, meio de 80, de 85 para frente, o ano era 87, o vestiário era assim, Johnny. Fechava aqui, abria aqui. Abria aqui, fechava aqui. E eu queria ir no vestiário do Corinthians. Pô, queria ver os caras, eram mais famosos. Na Portuguesa eu não conhecia ninguém. Minto, Ica, Kita, o pessoal que estava na Inter, que venceu o Palmeiras, estava lá. Eu não queria ir por causa disso também. Mas nem sabia direito se ia ser palmeirense. Aí eu não conseguia, era muita gente, eu só via o birubiru de longe e não conseguia entrar. Nessa época eu via repórteres com fio lá dentro do vestiário. Dentro, entrevistando o pessoal, de longe. Aí eu falei, consegui entrar no vestiário da Portuguesa. Vi o Cláudio Adão. E tinha um treinador lá que eu tinha um boné, estava usando um boné do Banespa.
Era autógrafo. Então peguei o boné, arrumei uma caneta para eles autografarem. Pô, criança. Cláudio Adão. O técnico era René Simões, da Portuguesa. René Simões. Já era o René Simões, em 87. E aquilo ficou guardado, aquela magia do estádio, do vestiário, o repórter, o rádio. Falei, que legal, né? Narração que você ouviu Narração. pelo rádio. Aí o tempo vai passando, fui morar no interior, depois eu fui morar em Cuiabá. 1.600 quilômetros, meus pais. Minha mãe se separou do meu pai, minha tia queria um lugar bem distante, que era difícil, meu pai não estava entendendo a situação, e a gente foi lá para Cuiabá. A gente muda, eu chego em Cuiabá com 14 anos, a gente não conhecia ninguém, é uma cidade que você não conhece ninguém, costume totalmente diferente. Foi um ano para se adaptar ao calor e à cidade, um ano. E ali eu comecei a fazer de tudo um pouco. Até que na escola, eu sempre fui comunicativo, estava tendo um torneio de futebol e precisava de alguém para anunciar alguma coisa. E eu estava passando, daí que eu anuncio. Ali foi paixão à primeira vista. Peguei no microfone pela primeira vez e quando eu me ouço, eu achei bonita a minha voz. Falei, rapaz, 14 anos, a voz começa a mudar ali, né? Aí eu falei, eu quero fazer isso aqui. Aí o cara do som já me levava para os bailinhos que tinham e tal. No terminal rodoviário, pensa no terminal rodoviário da sua cidade, terminal de Santo André, algum terminal Pirituba, enfim. Estava precisando de um locutor. Naquela época, menor de idade podia trabalhar. Só que precisava da autorização do presidente de bairro. Olha como nós estamos velhos. Presidente de bairro. Sou dessa época. E o cara era meu amigo. Então o cara assinou lá uma cartinha, minha mãe ok, e eu fui ganhar meio salário mínimo para trabalhar das 1 às 3, das 13 às 15, para colocar música ali no terminal, fazer um anúncio de ônibus, utilidade pública. Ali foi a primeira experiência. E vários pontos de ônibus, tinha alguns pontos que passavam uns caras que eu ouvia na rádio. Então ali eu queria trabalhar em rádio FM. Eu quero trabalhar em rádio FM. Então o bichinho do esporte estava incubado ali. E eu vi alguns comunicadores regionais que eu gostava. Só que nesse período, a rodoviária de Cuiabá, ela estava com o sistema de som sendo restabelecido, reformado. E ao invés de eu ganhar o meio salário mínimo, os caras iam pagar 2. Você ia trabalhar um pouco mais. E gostaram do molequinho lá. Eu fui para lá. Aí trabalhei um período no terminal rodoviário de Cuiabá. Começava a ficar difícil, Johnny, porque era tudo ao vivo. E as empresas pagavam para você anunciar. Andorinha, moto, então era de 5 em 5 minutos você anunciando o ônibus. Atenção, senhores passageiros, com destino a Corumbá, plataforma 5, viação tal. Isso é legal no começo, mas vai fazer isso 8 horas por dia. É bom você contar, porque as pessoas veem o Shane hoje no Allianz Parque, narrando, fazendo Sesc, não sabe o quanto você ralou, né? E eu chegava em casa, ou eu tomava banho ou eu jantava para ir para a escola, nessa época. Aí eu ia embora para a escola e estudando. Aí pinta uma rádio, que não era na cidade, era fora da cidade. Rádio Chapada, eu esqueci o prefixo, mas eu lembro do slogan que é um dos mais bonitos do rádio. Rádio Chapada 360, a ecologia no ar. Chapada dos Guimarães, tem as cachoeiras. Rapaz, eu fui trabalhar em rádio, eu lembro que eu entrei no estúdio da rádio. Pensa numa rádio bem simplesinha, modesta. A caixa acústica era tudo os ovos, né? Tem rádio que faz. A acústica da caixa, da bandeja de ovos. E é bem simples para quem está querendo isolar. E eu comecei a trabalhar lá. Quando eu ia ser contratado, que era teste... Tudo isso em Cuiabá. Tudo isso em Cuiabá, o Grande Cuiabá. Você contratado, ia melhorar o som, eu ia realizar meu sonho. O que acontece, John? Cai um raio no transmissor da rádio e queima o transmissor da rádio. Acabou. Acabou, porque é rádio pequena, o cara tem que gastar milhões, acabou. Aí deu uma complicada. Na saúde da minha mãe e a gente teve que voltar para o interior, Capivari. Aí meu pai morava em Capivari, me arrumou teste na Rádio AM e a Rádio FM da cidade. E eu passei nas duas. Tanto que o cara que fez o teste comigo até hoje, da rádio que eu não fui, é um grande amigo. Aí eu começo a trabalhar numa rádio, na FM da cidade, FM Raízes. Estou falando isso em 1993.
Ali eu começo a ser o locutor de FM que era para ser lá em Cuiabá. Faço de tudo, menos programa sertanejo. Esporte? Esporte começa, e esporte era parte. Você tinha que vender, então tinha o salário da rádio, o esporte era parte. Ganhava, mas também começava a viajar com ônibus, ou depois com o carro da rádio, para o interior, para fazer Capivariano e Votuporanguense, Capivariano e Votuporanguense, Fernandópolis, aquelas viagens intermináveis. Time mal, time tomava só sacode. Mas aí eu falei, pô, é isso aqui que eu quero ser. Legal isso aqui, hein? Aí eu falei para os meus amigos, falei, eu vou trabalhar em São Paulo. Tanto que quando o Palmeiras é campeão em 1993, depois de 16 anos, 9 meses de tralalá, eu tinha que... Eu entrava às 7 horas da noite na rádio e ia até a meia-noite. Terminou o jogo, 6 e pouco, todo mundo feliz na cidade. E o que eu tinha que fazer? Trabalhar. Só fui comemorar a hora que eu saí meia-noite, fui para o ginásio de esportes da cidade, tendo o show do Raça Negra, o Amaralzinho estava lá. E eu me meti a jogar bola, eu joguei contra o Amaral, que é um pouquinho mais velho, que também virou um amigo hoje. Aí eu começo a fazer esporte. Aí eu falo, pô, sabe quando você já faz tudo na empresa? E eu quero ir para lá. Tanto que eu era motorista, você é tudo em rádio. Até hoje aqui em São Paulo, naquela época, você é tudo. Show, tem show, vai pegar o pessoal do Ira. Eu andando de Uno na cidade com o Nazi atrás. Eu contei essa história pra ele não lembra, porque tava em baixa. Titãs, tive com o Branco Melo. Tudo em Capivari, né? O show de Titãs não foi ninguém, cara. Ninguém? Cancelaram o show, assim, ninguém, não valia a pena. Do Nazi é a mesma coisa. Aí começa a ter pedágio, né? A gente tem a Rádio 105, a Rádio Raiz era outra rádio. Então, tudo que você pensar de pagode dos anos 90 e sertanejo, esses caras jogavam bola com a gente. Pô, fizemos um monte de amizade com essa galera toda. Pô, foi legal, mas eu queria sair dali. E aí eu falei, vou para São Paulo estudar. Vou trabalhar em Rádio São Paulo. Muita gente duvidou, falou que eu era louco, eu estava bem na rádio. Eu vim embora em 97. Fiquei 4 anos lá, ninguém acreditou. Pedi as contas e vim embora. E aí começa a peregrinação aqui. Começo papel, né? Currículo. Pastinha. Fitinha. Debaixo Fita. do braço. Várias fitas, cara. Porque eu entrei na Fundação Dorina Nuil para cegos. Eu era do livro falado. Eu não fazia nada que eu gostava ali. Mas eu falei, vou ficar aqui até arrumar alguma coisa. Qual era o seu sonho na época, Shane? Trabalhar em rádio, trabalhar no esporte. No esporte, Em São Paulo. Em São Paulo. Aí eu fui em todas as rádios. Fitinha, currículo, fitinha, currículo. Aí conheci uma amiga, por intermédio, já estava na faculdade, que eu falei, tem que estudar, tem que ser jornalista. Aí ela me arrumou uns freelas na Rádio Record, num programa de madrugada que entrava um boletim de taxista 5 horas da manhã. Mas eu fazia tudo, era tudo gravado. Minidisc, era tudo no MD. Então eu levantava a pauta, a Fundação Dorina era perto do sindicato dos radialistas, dos taxistas, e eu ia lá para São Carlos do Pinhal. Uma vez eu ouvi José Luiz Menegatti no corredor, eu gelei, cara. Porque eu conhecia todo mundo de rádio, eu cresci ouvindo rádio. Então eu conhecia tudo, rato de rádio. E um diretor me chamou, que eu fui lá pedir, caruda, emprego. O cara me tratou tão bem, Johnny. O cara era um diretorzão da Record. Infelizmente já faleceu, o seu Mário Cato. E ele me incentivou, falou, menino, é difícil, aqui é mais complicado. Aí, na época eu estava ligado à igreja e tal. Johnny, 4 anos fazendo o que você não gosta, e procurando o que você quer fazer e nada acontecia, velho. Eu estava quase desistindo disso. Aí eu falei, sabe quando você desiste? Você tinha uma meta, aí você começa a ficar meio bravo até com você. Eis que surge um programa de estágio no Sistema Globo de Rádio. Eu já estava na faculdade. Meu professor era Carlos Malho, que eu ouvia, eu conhecia o Mário, pô, meu professor e tal. Eu falei, vou entrar nesse programa de estágio. Eu não tinha a menor noção de quantas pessoas e tal. Entrei, eu lembro até hoje que o teste, tinha inscrição, você tinha um teste escrito na Editora Globo, que era no Jaguaré. Eu quase perdi o ônibus. Eu estava no centro por algum motivo. Sabe quando você cola no ônibus e
pede pro motorista abrir a porta fechada e você vai segurando, ele abre. Foi assim que eu não perdi, porque eu cheguei em cima do laço lá. Entrei num auditório bonito e fiz a prova. Então a prova, entre os conhecimentos gerais, tinha muita coisa de rádio. E você gostava muito de rádio, então... Quem trabalhou na rádio, A Rádio Globo era uma das opções que você queria também? Muito. Eu adorava a Jovem Pan, porque eu gostava do Milton Neves. Sempre gostei do Milton. Que é um cara que depois trabalhei com ele, virou meu amigo também. E meu sonho era para Jovem Pan. Mas eu tentei tudo quanto é lado. Falei, onde vier eu vou. E já jornalista, estava terminando a faculdade. Aí passa, primeira prova, passa, segunda dinâmica de grupo, passa, terceira dinâmica de grupo. E a expectativa, né, gente? Aí eu só fomos para a última. Era muita gente, cara. E não importa se você tinha experiência. Era uma coisa diferente, que era uma produção da CBN, uma produção da Rádio Globo, produção que fala os seus programas, e uma pro esporte. Eu falei, cara, esporte todo mundo quer. Eu quero. CBN. Falei, lá vai ser mais difícil. Vou tentar aqui. Minha mãe sempre falava, vai costurando, você chega lá. Resumindo, eu passei na CBN, que começava a ter esporte, estou falando de ano 2000 aí. 2001. Na época eu já estava casado, estava sem muita perspectiva, porque eu tinha que sair de um lugar que eu tinha uma graninha, para ir para um lugar que ia ganhar menos. Meu primeiro salário de estagiário na Rádio Globo foi R$400. Muito abaixo do que eu ganhava. E eu entrei. E aí a gente começa uma trajetória de buscando, terminando o contrato, você não sabia se ia ficar. Aí você vira trainee. Aí terminando o contrato de trainee, você vira repórter 1. Aí você começa a viajar, cobrir Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Você começa a viajar. A primeira viagem internacional minha foi para Bolívia. Você fala, para Bolívia? Claro, o pessoal que era mais experiente ia para outros países. E fui como diz o Chibu, fui Copa do Mundo, bicho. São Paulo e The Strongest. Não estava nem preocupado com a altitude, tinha um problema social e político lá, que era meio tenso. Você sentiu altitude na Bolívia? Na segunda vez, na primeira não. Na primeira eu fui pianinho, na segunda eu fui pegar uma credencial, lá a hora que eu desci, escureceu, faltou ar, eu sentei, difícil. Mas tem colegas que passaram mal, começou a sangrar a nariz. Tá? Quem joga bola lá é herói. Aí eu começo a viajar, pra lá, pra cá. Quem trabalhava com você nessa época na Rádio Globo? Eu quando eu entro na Rádio Globo, moleque, tem uma foto. Eu falei, pô, tem que tirar foto aqui com esse povo. Aí você tem o saudoso Luiz Augusto Maltoni, comentarista, Paulo Roberto Martins, Oswaldo Maciel, Oscar Ulisses, que era o chefe, coordenador, o Ângelo Ananias foi meu padrinho. Aí você olha para os repórteres, Romeu César, um grande amigo, Deus o tenha. Você tem Osmar Garrafo, outro grande amigo, trabalhamos juntos em outras emissoras. Aí você tem o Espímpolo, no comecinho também o Espímpolo, me ajudou muito. Tá na Transamérica. Entrei junto com o Conrado, que hoje é correspondente da ESPN lá nos Estados Unidos, grande parceiro, que a gente estava disputando a mesma vaga, cara. A gente era amigo, não importa o que acontecesse. Então eu tinha referências, tinha nomes. Pô, de repente eu estou apresentando o programa de sábado, dava oportunidade. De repente eu estou apresentando o programa em rede, domingo. E eu não queria apresentação, mas eu falei, pô, isso aqui que eu quero, acho que aqui eu tenho mais jeito que a reportagem. E a coisa foi andando. O Thiago Torricelli, um grande amigo, parceiro, maluco, que é um cara maluco, escala aí, tudo quanto é os montes da vida. Se quiser trazer ele aqui, esses montes gigantes, eu falo, você continua doido. E aí eu vejo que de repente eu estou ali conversando com outro que eu ouvia, topava com ele Correia. Cara, ele Correia, que virou meu amigo também. Aí fica muito louco. Você começa a virar amigo de jogadores, assim, pô, cara, aqui, ó. Era uma época, assim, hoje é muito mais difícil, né, pro repórter, porque tem uma série de restrições. Pra você chegar no jogador, tem essas Johnny, eu era folguista. Então, cada dia eu tava num clube. Aí um dia, tô no Corinthians. Aí o técnico do Corinthians é o Carlos Alberto Parreira. Aí eu sou jornalista. Tanto que eu não vou tremer pra ninguém. Eu tremei pra algumas pessoas, assim, travei, né? Mas normal, pra mim normal, relação normal, pergunta normal, é meu trabalho. Eu sempre soube separar.
Até quando eu era setorista do Palmeiras, eu acho que era o mais chato, era eu. Porque eu queria perguntar as coisas que às vezes as pessoas... E você tinha mais acesso, né, nessa época? Você tinha acesso a tudo. Eu vi o Cuca chegar no São Paulo, em 95, vindo do Goiás, montando aquele baita time. Luxemburgo, Carpegiani, Muricy. Pegava Carpegiani para levar na rádio. Muricy. Ô Muricy, vamos lá na rádio. Conversando com os caras, vendo o lado humano de jogador e tudo mais. Você conseguindo ver Edmundo jogar, entrevistar Edmundo, Romário. Cara, o moleque que saiu lá do interior do pé rapado, de repente estava... Que ia escondido pro Pacaembu. Escondido pro Pacaembu, cara. Essa história do Pacaembu eu contei pro Miller. Porque como eu também consigo fazer a contratação de alguns amigos, Jameli, Miller, os caras viram tudo parceiro, Zé Elias. Nunca trabalhei com o Zé Elias, a gente tem uma baita afinidade. Baita cara, gente boa. E aí, cara, de repente você vira amigo de todo mundo. Assim, os caras... Você tava no meio, né? Tava no meio, meu Tony, agora eu trabalhar no meu site, escreve lá de rádio. Eu não escrevia lá de rádio, de repente tava conversando com o Milton, mandando mensagem. Aí eu vou trabalhar com o Juarez Soares, eu vou trabalhar com o Dalmo Pessoa. Primeira vez que eu fui fazer um jogo de sábado, meu comentarista era Paulo Roberto Martins. Eu chego no Pacaembu, quando teve alguns cortes lá, infelizmente, eu assumo o Corinthians, moleque, verde total. Eu subo o Pacaembu, Libertadores, jogo do Corinthians. A sorte que eu nunca parei para pensar nisso, que se eu parasse para pensar ali, eu acho que eu ia pipocar. Eu ia embora, Pacaembu, cara, eu tava no Pacaembu ali, ó, tornei início, eu tava vendo o jogo aqui, ó. Osmar Santos vira meu amigo, meu parceiro, eu levei ele pra Capivari pra expor. Esse cara foi um fenômeno da comunicação, fenômeno. Levo ele quando estou na TV, aí eu uso todo o conhecimento quando eu vou pra TV. Trabalhei 10 anos na HIT, aprendendo muito TV. Tudo que eu faço no Allianz hoje, experiência de TV e de rádio. Ô, Xenia, deixa eu te perguntar, no começo, quando você chega na Rádio Globo, você começa a conviver com esses nomes do rádio, acho que uma pessoa pode ser injusto, mas com quem que você mais aprendeu ali? Que você também não sabia muito, mas você estava trabalhando com grandes profissionais. Quem que você colava ali, que você falava, meu, quero aprender com esse cara, ouvir um pouquinho ali? A gente trabalhava muito, Johnny. Negócio exaustivo mesmo. Só que quando você é moleque, você vai embora, né? Então, tipo assim, eu sempre me espelhava num cara que era da minha idade, moleque. Acho que até mais novo que eu, mas assim, tava lá mais tempo, que era o Espímpolo. Eu vi o Espímpolo apresentar programa, cara. Eu já falei isso pra ele várias vezes. E o jeito despojado dele... Não teve um cara assim. Eu prestava atenção em tudo, em todo mundo. Até porque a gente não se topava. De repente você estava no clube, você se topava em festa de final de ano e reunião. Era muito pauleira, Johnny. Você chegava, viajava. Isso que todo mundo quer. Eu quero cobrir o clube. Libertadores. Poxa, fora do país. Muito cansativo. É muito cansativo. Às vezes terminava um jogo de madrugada. Eu tinha que estar às 7h30 da manhã. Eu tinha filho pequeno. Copa do Mundo, eu não fui na de 2002. Era a madrugada inteira rodando. Então, cara, era assim, era um negócio muito absurdo. A gente trabalhava demais. Xene, quais times você cobriu? Menos o Santos, como setorista. Todos os Corinthians, Todos São os outros Paulo, Palmeiras. Eu peguei cada bucha que eu vou te falar. Conta uma bucha pra gente. Não, vou contar a primeira parte boa. O lugar que eu gostava de trabalhar. Porque era tranquilo. Não tinha crise, era perto de casa, era paz. São Paulo Futebol Clube. Tranquilidade total. Que ano que é isso? Entre indas e vindas eu peguei o São Paulo campeão da Libertadores 2 vezes. Só não fui pro Japão porque meu chefe foi no meu lugar. Que mancada, hein? Mas eu fiz todos os jogos de São Paulo, você vai brigar com o chefe. Mas tudo bem, a gente fica bravo ali no momento, opção da empresa, e tudo bem. Mas o São Paulo era muito legal, porque eu era amigo dos caras, Dr. Marco Aurélio, eu machuquei meu joelho pela primeira vez, eu operei 3, jogando bola no choque com o Oswaldo Oliveira. Aí comecei a tratar lá, a primeira vez que eu entrei, eu falei, caramba, velho, olha que isso aqui... Você falou de se espelhar, né? Na Rádio Globo. Eu me espelhava sempre num cara que eu olhava ele trabalhar, eu olhava ele gravar, muito bem informado, um lead perfeito, um texto fantástico. Meu amigo Eduardo Afonso. Primeira vez ele olhou meu crachá assim. E aí, moleque, tá? Sempre tratou igual, e ele trata igual todo mundo. Merece todo o sucesso do mundo. Eu adoro o Edu, de coração. Amigão meu. Esse cara vale a pena, porque eu tinha um baita espelho.
E ele trata todo mundo igual até hoje, mesmo às vezes as pessoas tendo que ficar na frente do CT. Sim. Então era uma época maravilhosa no São Paulo. Final de ano, Johnny, que a gente tinha aquelas peladas que são ridículas, né? Porque a gente corneta o jogador, de repente vai jogar com a comissão técnica e toma uns vareios. Pô, um churrasco. Você pensa, a melhor carne, a melhor bebida. Campo maravilhoso. Pô, é brincadeira, cara. Falei, cara, se eu fosse jogador daqui, rapaz, eu não queria sair daqui nunca. E aí que o jornalista tem que entender o seguinte. O clube que ele cobre, setorista, é o clube que ele torce. Mas você não é palmeirense? Cara, eu sempre soube separar. Eu torcia naquela época para o São Paulo ganhar, para eu conseguir as melhores viagens, tranquilidade, da volta olímpica, exclusiva, tranquilo. Você tá trabalhando, tem evidência. Aí eu vou pro Palmeiras algumas vezes, Palmeiras na Série B, cara, pior viagem que eu fiz na minha vida, porque deu tudo errado, avião, viagem, jogo, Palmeiras e Ceará em Sobral, não foi nem em Fortaleza, cara, uns perrengues. Aí quando eu chegava no hotel, terminou, desligou, gravou, aí meu lado torcedor falava comigo às vezes, né, porque não tinha ninguém, ou um bate-papo. Gente, que time horroroso. Entendeu? Aí tudo bem. Eu lembro que eu estava em São Cristóbal. Algumas coisas que hoje eu acho que é impossível acontecer. Marcão, a gente tinha uma relação muito legal. Marcão com os repórteres da época sempre foi muito, muito gente, assim. Tô citando ele porque eu lembro dessa época. O Santo André disputou a Libertadores num grupo do Palmeiras com Táchira. E Táchira lá na divisa com a Colômbia, meu amigo, é longe. Longe, tem uma serra que é... Pensa numa Anchieta sem guarda-reio e uma estrada ruim. E aqueles carros que bebem muito. E tava tendo jogo, aí você vai lembrar. O jogo que o Roger, do Corinthians, recuou o pênalti. Sim. Na mesma noite o Palmeiras estava jogando lá e eu tava lá na Venezuela. E eu tava com aquele retorninho e esperando os caras, alguém para o treinador, não sei se era... Não lembro quem era o treinador. Paulo Bonamigo, talvez, para entrevistar. E o Marcão tava na porta do vestiário. E aí? Quanto tá lá? Lá era Pacaembu. Aí eu falava assim, Central, dá pra pôr o jogo aí? Só um pouquinho aqui pro Marcão ouvir? Dá. Aí pegava a perna do fone, colocava e colocava aqui. A hora que o Roger perdeu, rapaz, ele comemorou demais. Ele falou um monte de coisa, né? Não vai pôr isso no ar, pelo amor de Deus, hein? Não fala nada disso aí não, hein? Tá bom. Nunca falei isso. Eu podia falar, tá, jogador, tá. Eu via técnico, Johnny. Pessoal, assim, em lugares que não era pra estar, que também não era pra eu estar. E fica tudo bem. E ninguém tranquilo, fala nada, entendeu? Ali, tranquilo. Era pessoal. Assim a relação que a gente tinha. Então, era um momento bem legal. Esse lado do Marcão me lembrou muito, porque o lado torcedor dele aflorou ali. O meu não, o meu era só depois. Corinthians, imagina, segundo filho, mulher passando mal, eu na porta do DEIC, ou da Polícia Federal, MSI, setorista do Corinthians. Pouca confusão essa época. Meu Deus do céu, eu falo, setorista do Flamengo e do Corinthians, ele tem que ganhar um adicional de insalubridade. Cara, quando o time tá bem, pô, é um barato. É fantástico. Fantástico. Mas quando tá mal, você não tem paz, meu irmão. Você não tem paz. É pipocando fonte pra tudo quanto é lado. E quando eu tava no Corinthians, eu tive o prazer de trabalhar com o Parreira. Tive o prazer de dar vários furos no Corinthians, que eu tinha uma fonte boa. Às vezes eu tava fazendo Copa do Brasil com um time lá em Recife, ó, prenderam o cara tal. Você tem que dar a fonte. Tá? Ó, o Vampeta vai voltar pro Corinthians, Rincon vai voltar pro Corinthians. Os caras da rádio, os caras tiravam sarro, meu. Ô, Xene, você já sentiu que às vezes as pessoas meio que queriam te usar para dar alguma notícia, para plantar alguma coisa na imprensa? Sim, mas aí você tem que saber, você tem que ser macaco velho. Agora imagina um moleque, tem que tomar cuidado. É isso que eu ia te perguntar, como é que você conseguia ter esse jogo Até hoje tem gente que consegue fazer isso. Rola muito isso dentro de clube, né? Muito. Principalmente quando é época de eleição, principalmente quando tá terminando o contrato do jogador. Às vezes o cara não tem nem sondagem do clube. Hoje eu acho que é pior, hoje tem muita fake news. Aquela época ela plantava aqui... Entendeu? Eu acho que vai ser demitido, treinador. Entendeu? Então, hoje eu acho que as redes sociais elas pioraram em termos de fake news. Muito.
Mas pô, era gostoso demais, assim, saber viver essa época. Porque o jornalismo antes das redes sociais ele é cara. Entendeu? Eu consegui dar furos inexplicáveis com sorte e com checagem. Não, conta um, por exemplo. São Paulo. No São Paulo, como setorista do São Paulo. Sexta-feira. Sexta-feira, cara, você quer gravar tudo e vazar. Sábado, os clubes abriam de sábado pra gente ir. A gente não ia sábado. Eu levava meu filho, às vezes, no Palmeiras pra ver um treino, tirar foto lá e tal. Nem gravava nada. E naquela época, eu tinha um trabalho escondido da Rádio Globo, que a gente não podia fazer. E era um trabalho que todo mundo tinha o rádio que fazia pipi. Assim, era correspondente de uma empresa de telefonia que tinha correspondente de todos os clubes. Eu era correspondente do São Paulo. A gente ganhava mais do que na Rádio Globo, tá? Pra fazer isso aí. Aí, tô gravando, bate o rádio, o cara lá de Porto Alegre. E aí, tá sabendo aí no São Paulo? Não tá sabendo o quê? Não acertou aqui, vai acertar aí. Ah, é? Pode dar. E o cara, pô, ali nossa rede era forte. Chegava antes no SMS do celular do que na rádio. E a maioria da galera trabalhava escondida ali, porque não podia. Aí eu falei assim, eu falo hoje porque foi um cara que me ajudou. E tá lá até hoje. Eu não falo francês, não sei ler em francês. É muito difícil, é uma língua que não é muito comum. E eu cheguei pro Felipe, o Felipe é assessor de São Paulo até hoje, estava começando no São Paulo. Eu nem sei se era estagiário. E o Felipe morou na França. Cara, você não tinha celular com internet. Sei lá, depois você vai puxar quando foi o ano, 2003, acho. Falei, empresta aí o computador. Eles não podiam emprestar. Falei, não, rapidinho. Aí eu abri um site francês. Aí já vi a foto do caboclo, já vou falar. Falei, o que tá escrito ali? Ele falou, rapaz, você vai me complicar. Não, eu só tô perguntando o que tá escrito. Você só vai falar isso pra mim. Eu nem sei quem é você. Voltei. Só que você tem um cabo ali dentro do clube, que era a LP, né, linha permanente. E ali tava Marcelo Lima da Jovem Pan, Vanderlei Lima da Record. Eu não podia gravar ali, que era um furo. Então eu fiquei cozinhando até os caras saírem. Pessoal, Joana de Assis do Globo Esporte. Se você fala ali, eles iam noticiar também. Às vezes quando o cara queria aparecer, não era o caso desses colegas, mas cansei de ver, o cara no meio, todo mundo ligava, gravando Central. Falava, tipo assim, eu não gostava disso. Aí eu dei a informação, sexta-feira à noite. Isso aí foi um dos furos. Só que ninguém conhecia um tal de Miranda. Ninguém conhecia. O cara tinha jogado no Curitiba, foi lá pro Sochaux da França, ou Sochaux. Miranda zagueiro. E tava vindo pro São Paulo. E ele chegou a acertar com o Inter, mas por algum motivo fechou com o São Paulo. E eu preguei o pau, meu amigo. Só que aí o que eu fiz? Que horas que ia? 10 horas, Panorama Esportivo, tinha terminado o Globo Esportivo. Eu liguei pro Lima, furo a gente não divide, mas eu não vou deixar meus amigos tomar enrabada de chefe por causa disso. Tinha gente que eu deixava, mas esses daí não. O Eduardo Afonso, se tivesse, ele não estava lá esse dia porque era Bandeirantes, eu não tinha ninguém da Bandeirantes lá na época. Aí eu falei, aconteceu isso, regrava o material de vocês aí, senão vocês vão tomar carcada. Pô, isso foi legal, pessoal. Fazia isso, porque tinha gente que fazia isso comigo também. Porque o cara não falando isso, obviamente que o chefe dele ia cobrar. Dentro da rádio tem um tal do risquinho, né? Ó, isso aqui deu um furo. Ó, isso aqui tá aqui. Isso aí vai ter um bônus lá na frente pra falar com o chefe. Pra sair de repórter 1 para repórter 2, pra ter um din-din. E o cara que me contratou, que Deus o tenha, Paulo Júlio Cleman. Era gerente nacional de esportes. E eu tive um cara que me ajudou muito mesmo. E ele ia ajudar ainda mais, mas infelizmente foi embora descansar. Infelizmente também junto com o Paulo Júlio, que era o Deva Pascovitch. Naquele acidente da Chape, eu fiquei muito mal aquele período lá. Mas ele falou, Xene, você tem que narrar quando eu estava desempregado. E eu falei, que narrar, rapaz? Narrar, eu sou repórter. Ele começou a me ajudar nos freelas que eu ganhava muito bem para narrar alguns jogos. Xene, conta pra mim agora sobre aquela situação com o Felipão, dos nariz de palhaço. O que aconteceu ali, Xene? Porque já ouvi falar que o senhor foi um dos responsáveis por aquele protesto, hein? É verdade isso? Então, tem coisas que eu ficava bravo pelos outros. Hoje eu não fico mais, acho que cada um tem que ver o seu. Ele tinha sido muito mal educado na época com um colega de trabalho, que é o Rafael Prates. Na época estava na Rádio Record. Mas ele foi muito mal educado. Aí estou conversando com meu amigo Márcio Torvando da 105
E o Torvano falou assim, o jogo era em Barueri, o próximo jogo seria em Barueri. Aí a gente falou assim, pô, a gente podia receber, quando descesse a delegação, todos os repórteres com nariz de palhaço. Eu não lembro se a ideia surgiu dele ou minha, não lembro. Eu sei que ele falou, eu tenho um nariz de palhaço aqui em casa. Eu falei, eu vou lá na 25 eu compro. Agora, será que o pessoal vai usar? Ah, a gente compra. Aí vinha o narizinho de palhaço e o elástico, né? Porque o Filipão já tinha dado patada pra todo mundo. Ele maltratou qual jornalista? O Rafael Prats, que Rafael hoje Prats, que era da CBN, Globo e assim. Ele era da onde na época? Da Record, da Rádio Record. Da Rádio Record. Mas ele sempre foi incisivo, ele nunca foi mau caráter. Ele fez uma pergunta que eu não vou lembrar qual era. Sim. E ele falou se estava com palhaçada. O Felipão falou pro Prats, você está com palhaçada? Você acha que eu sou palhaço? Vocês viram isso ali na hora? Pô, a gente já, ó, eu cansei de tomar pancada. Um monte de gente. E eu aprendi uma coisa. Quem dá a pancada, fica feio para quem dá. Você, como jornalista, tem que ficar quieto. Você não vai se responder. Ah, o que foi, Felipão? Ah, aí você perdeu. Você perdeu sua razão. Tomei patada de Luxemburgo. O Leão é uma pessoa maravilhosa. Começou a falar de futebol, tá em coletivo, ele se transforma. Ah, o Leão é bravo, hein? Dunga, na seleção, Dunga pensava que todo mundo queria derrubar. Matar. Ixi, fiz Copa América com o Dunga no comando. Isso é só para citar alguns, tá? O próprio Muricy. Um doce de pessoa. Mas quando ele taca a macaca, meu amigo... E na maioria das vezes com razão, tá? Tem umas perguntas muito ignorantes mesmo assim. E aí, meu, eu me doí pelo Prats. Chegamos em Barueri. Na época o Allianz estava sendo construído. Acho que era por isso que o Palmeiras jogava muito em Barueri. Eu sou péssimo de data. Aí tô eu e o Torvano lá, ó. Quartarolo ajudou. O pessoal começa a pegar, acho que o Vanderlei Nogueira, Espinho. Todo mundo no nariz de palhaço. Aí o Prats, que era pra usar, ficou com meio... eu não lembro se ele usou ou não, muito contragosto, mas usou. Foi aí que eu falei, eu não vou mais fazer essas coisas pelos outros, não. Todos, 90%, com nariz de palhaço. É uma das poucas vezes que a imprensa se reuniu num protesto silencioso. Foi legal, interessante. Silencioso. Assim. Ninguém xingou, ninguém... E depois fomos para a coletiva com ele. Alguns levantaram, pô, vamos com o palhaço. Eu falei, não, gente, aí já foi. Já foi. Já foi dado o recado. Foi dado o recado. Agora, movimentação assim a gente não vê mais. Pelo contrário, um toma uma patada, o outro dá risada. E foi bem humorado também. Foi. Eu acho que até o Filipão deve ter achado. O Filipão. Não, ele não achou engraçado. Ele não achou engraçado. Não. Eu acho muito engraçado. Eu não achei engraçado. Eu lembro de uma entrevista do Filipão que ele olha pro jornalista e fala, e tu é um dos mais palhaços. Não sei se foi nessa situação aí. Mas às vezes ele era o jeito dele. E aí anos se passam, décadas se passam, eu tô no Allianz Parque dando a escalação de Palmeiras, arbitragem, Atlético Paranaense e Palmeiras. E aí quando chega, eu nem pergunto pro pessoal, tem essa liberdade. Técnica, que você faz assim, né? Você faz a escalação do time adversário completamente morto, né? Sim. 1, Bento. 2, Kelvin. 3. E o técnico, que a gente tem muita gratidão, Luiz Felipe Scolari. Aí o Allianz... Aí eu vou para a escalação do Palmeiras. Daverson no Cuiabá. E o número 16, acho que é do... Nossa eterna gratidão. Daverson. Isso é gratidão, cara. Você tem que levar para a vida inteira. É verdade. Como torcedor. Como jornalista, eu fiquei puto com ele. Então eu sei dividir essas coisas. Mas o Filipão nunca descobriu que foi você um dos percursores. Tá descobrindo agora. Ele e o Acaso. O Acaso eu sempre encontro. Acho até que o Acaso, que é assessor dele há muito tempo, sabe disso. Foi humorado, foi criativo, foi interessante. Acho que hoje falta isso na imprensa, sabe? Faz muito tempo. Aí eu lembro do nosso querido Carmona. Tem que usar. Você vai usar, moleque. Transamérica. Entendeu? Tá tudo muito igualzinho às vezes, né? Tudo japonês, com todo respeito, sem nenhuma xenofobia. Tudo igual, cara. Tudo igual. E a molecada hoje não respeita muito não os mais velhos. É verdade. Os caras não vê nem treino. Não vê o clube. E aí que eu falo de fake news. Fica difícil, né? O Muricy contou uma vez que o que sai na imprensa é 10% do que realmente acontece dentro do clube. Xeni, conta aquela história da Vila Belmiro, que você quase faleceu em campo. Eu quase fui agredido 2 vezes pra valer. Quase morri nessas 2. A Vila é um lugar perigoso. Então. Aí você fala, você não é palmeirense, não, sou jornalista. Final da Copa São Paulo, Palmeiras e Santo André, Pacaembu.
Palmeiras na frente. Palmeiras ia ser campeão. Eu tava cobrindo São Paulo aquele dia. Eu voltei. Wagner Love no Palmeiras. Isso. Era Wagner. Só Wagner. Né? Depois que ele levou a moça lá para... Virou Wagner Love. O artilheiro do amor. Aí o Santo André do Nunes vira, o Nunes imita o porco. Acabou o jogo, o Santo André campeão. O Richarlison tava naquele time. Aí aí tava a transmissão de Rádio Globo, né? Aí o negócio tava pegando ali. Eu volto por CBN. Tô aqui, ó. Aqui na frente o portão, aquele portão de entrada do Pacaembu, e tem um portão com cadeado. E seu Azevedo Marques, que Deus o tenha também, tem muita história. Pô, senhor, cara, eu só ouço o cleque do portão, que quebraram o portão. Plof, estouraram o cadeado e entraram. As primeiras pessoas que o torcedor do Palmeiras vão ver sou eu e seu Azevedo Marques. Cara, eu corri mais que o Usain Bolt, eu só virei. Eu cruzei aquele gramado do Pacaembu, eu só fui olhar para trás quando eu estava lá na sala de imprensa. Eu nem sabia se os caras estavam vindo, não. Depois eu descobri que a polícia conseguiu fazer ali o bloqueio. Mas a torcida ia invadir ali. Por isso eu não queria saber quem eu era, para que eu torcia, o que eu estava fazendo ali. E apanhar Eles nunca também. querem saber. Verdade. Você é São Paulino, ou você é corintiano, ou você é palmeirense, ou você é santista e você tem que morrer. Os radicais pensam assim. Graças a Deus. Vila Belmiro, Corinthians e Santos. Johnny, eu não lembro data, tá? 2005, né? O Giovani, pô, viu o Giovani arrebentar com a camisa do Santos. O Giovani tava de volta na Vila. Foram aqueles jogos do campeonato que voltaram. Isso, que é outra dor de cabeça que me deu isso aí. Aí tá bom, cara. Eu tô cobrindo o Corinthians, então tô no vestiário do fundo da Vila, né? Do lado direito das cabines, aquele do fundo ali. Aquele bem zoadinho. Espero que tenha melhorado. Cara, o Giovani ficou bravo lá com o árbitro, ele pega e dá uma bica na bola. Aí a torcida endói, a torcida do Santos quer entrar para arrebentar os corintianos, vira um clima tenso. Eu tô aqui, ó, colete amarelo da federação. Quando eu olho pro meu colete, ele tá todo cuspido. Nossa. Colete. Mas você já sentia que o clima tava tenso no dia já? Não, foi no jogo, foi na hora do jogo. Foi na hora do jogo. Já peguei um Santos e Grêmio de Libertadores, com o Mano no Grêmio, também muito tenso. Muito tenso. E quem fica do outro lado ali do visitante é o que sofre mais, o repórter, no caso. Já tomei chinelada. Pilha? Pilha, não, acho que já não entrava mais. Moeda. Nossa. Quando o Luxemburgo voltou lá por algum time, os caras arrebentaram moeda, eu comi meu lanche na padaria com as moedas que os caras arrebentaram. Catei mesmo. Poxa. E nesse dia, quando eu tô ali entrevistando alguém que tem uma confusão, porque ali é o banco, né? Perto do banco, tô entrevistando, já vi que tava toda aquela nojeira na minha roupa, eu só ouço um barulho e um vento aqui assim. Porque eu tô de fone, né? Mas deu pra ouvir que passou alguma coisa assim. Depois que eu termino ali, naquela música que eu viro, aquele ralo quadrangular, retangular, não é esgoto, que fica ali para evacuar. No chão ali. Aquilo ali é ferro. Aquilo é ferro. Jogou, né? E ele é pontudo. Alguém tirou e arremessou para pegar ou em mim ou em alguém. Cara, passou aqui. Você pega na sua cabeça. Você ia pegar aqui. Ia cortar a sua cabeça. Ia cortar. Falei, caramba, velho. Entendeu? Então... Mas nessa hora você já correu ali do campo? Já foi se proteger? Não, eu só fui ver com o ferro depois que ele estava caído lá. Nossa. Aí alguém falou que passou perto da sua cabeça. Porque o torcedor, né? As pessoas que fazem isso não são torcedores. E tantas pessoas que já morreram foram agredidas em estádio. Eu estou trabalhando ali. Eu estou trabalhando. Quantas vezes eu estou trabalhando e tem essa confusão? No Beira-Rio aí foi burrice minha. Estou chegando com o Deva para fazer um jogo. No Beira-Rio, Olímpico, antigo Olímpico. E o esperto aqui com uma bolsa vermelha. Mas eu tinha ido poucas vezes para lá. Aquele caipira, jeca, né? Acho que vocês nem pensou. Você tava Não, trabalhando. senão jamais iria. Eu tô passando com o Deva pra gente chegando cedo, já tinha. Eu só começo a tomar tapa aqui, ó. Mas o Deva podia te dar um toque também. Não, também não percebeu. Não percebeu, né? Entendeu? Aí a sorte que tava meio frio, eu tirei a blusa e joguei em cima. Senão ia apanhar no meio da torcida. Por causa de uma bolsa vermelha. Mas torcida é Você difícil. entendeu? O que pra mim é comum, gente. Um dia eu tô passando perto do Allianz, o cara passou com a camisa do São Paulo ali na Rua Palestra Itália, nem jogo era.
O cara quase foi agredido, porque as organizadas estão ali. Então você perde o direito de ir e vir. Tem que respeitar todo mundo. Ah, mas aqui é isso, aqui é aquilo. Para, gente. Por isso, essas coisas que deixam a gente desanimado. A pessoa tem que torcer para quem ela quiser, ela tem que transitar por onde ela quiser. O ônibus do clube tinha que chegar logotipado e não escondido. O torcedor, aí é uma utopia, mas 10% tinha que continuar a estar lá. Sim. Então essas coisas que vão desanimando no futebol, Johnny. Shane, você obviamente que sofreu essas situações dentro de campo, mas você estava contando que a narração, como é que ela surgiu assim para você? Estava desempregado. Tinha saído da Globo, ainda não tinha entrado na capital. Meu segundo filho pequeno, apartamento, você tá meio assim. E o meu grande amigo Deva, que fez bem para muita gente aqui, ele estava narrando. Não, ele não estava narrando, porque ele estava na CBN. Tinha surgido o Sky Sports, que depois foi proibido, né, por uma questão do ECAD. E tinha campeonato espanhol. E ele falou, você vai narrar. Quando ele falou o cachê, eu falei, eu vou narrar, porque eu não queria. Pô, 2 horas, você vai narrar. Ironia do destino, assim. Eu trabalhei com um grande repórter, que ganhou o prêmio CESP, sempre muito determinado. Gustavo Villani. Na estreia dele na Rádio Globo, estava Ulisses Costa, eu e ele. São Caetano e Portuguesa no Canindé, numa terça ou numa sexta noite. Aí o Villani saiu, ainda não era narrador, tá? O Villani era para ser o comentarista desse primeiro jogo, Valência e Sevilha. E eu, cara, nervosaço, eu nunca tinha narrado. Foi aí que eu comecei a criar alguma metodologia para tentar orientar as pessoas para começar a narrar. Foi nesse perrengue meu. O Villani não pôde, ele atrasou um voo, estava morando na Espanha. Aí foi o Vitor Biner, que também trabalhou comigo na CBN como estagiário, entramos juntos como estagiário. Aí eu começo a narrar, ganhar uma graninha ali e tal, começo a gostar, começo a estudar, depois eu fui pro Terra. Mas você não tinha, nunca tinha estudado assim, nada? Não, tinha narrado só botão. Nossa, Shane. E hoje no Sesc, por esse perrengue que eu tive, você fala assim, você aprende a jogar bola? Você tem noções. Até certo ponto sim. Você tem noções. Você tem técnicas para jogar bola. Você pode ser um perna de pau, você vai melhorar um pouquinho. Diferente do cara que nasce com um dom. Rádio e TV, mais o rádio, é dom para narrar. Mas você pode aprimorar hoje em dia, porque é mais streaming. Tem muitos narradores que estão narrando mais streaming do que rádio. Estão tirando o pé. Então eu criei uma metodologia e hoje já passaram mais de quase 200 alunos do curso de comunicação esportiva, que é a narração, a reportagem, comentário, que foi o que me ajudou ali atrás. Você foi um dos pioneiros, Shane, com curso de narração? Não, pioneiro acho que não, porque tem o Carlos Fernando, que tem um manual dos narradores esportivos, que o Carlos Fernando tem que atualizar, já falei isso para ele, que ali você tem algumas noções e é muito interessante o que ele escreve ali. Também foi um apoio meu quando eu comecei, eu cito muito o livro dele, mudou muito a comunicação de lá para cá, mas assim, Kaká, alguns cursos de Senac, mas é mais voltado para a TV, mas eu tô ali entre os principais, assim, os primeiros principais, não, que tem muita gente boa por aí. Entendi. Shane, e como que veio o convite do Palmeiras para você? O Shane hoje é a voz do Allianz Parque. A voz do Shane, ela só não é mais importante que a voz do Abel. Pensei que você fala do Cid Moreira, pô. Não, mas dentro do Allianz Parque, a voz do Abel é muito importante. Mas depois da voz do Abel, é a voz do Shane. Porque ele anuncia, vamos lá, você chega no estádio, você anuncia os jogadores, já aquece a torcida. Não, tem desafio dos mascotes. Tem desafio dos mascotes, tem o grito do gol quando faz o gol. Tem interação, Carlos Tramontina, que eu entrevistei, os palmeirenses, cantora, atriz. Eu tomei um abraço da Galisteu, que eu mandei a foto pra minha mulher. Falei, ó, foi ela que me abraçou, que ela foi bondosa. Galisteu muito simpática. Muito simpática. Muito simpática. Ela, nossa, as modelos que vão lá, as meninas dão um show, os caras que sou fã ali, entrevista, pô, Tramontina, cara. Tramontina. Cabrini tava nervoso o dia que ele escalou o Palmeiras. Eu vi que ele tava nervoso. Falou, Cabrini, você vai pra guerra, bomba estourando, você tá de boa. Você vê, eu vi a Carolina Ferraz com os olhos marejados, que ela lembrou do pai dela, palmeirense. Que beleza. E como foi isso? Você estava em casa, a Leila te ligou? Não, escuta essa. É por isso que eu falo, cara. Eu acho que tem esse negócio
tem um reloginho que as coisas voltam para você. Essa identificação do Palmeiras, ela sempre foi reprimida. Eu tinha passado as férias com meus filhos no Rio de Janeiro e todas as fotos com camisa de Palmeiras, eu falava, não postem, guardem. Pelo amor de Deus que vocês me complicam. Porque o torcedor não vai entender. Se eu estiver falando do Corinthians, é o palmeirense. Não, eu consigo separar. Por tudo que você falou que já aconteceu com torcida e... Pô, eu falei para você torcer pro São Paulo ganhar para eu me dar bem. Entendeu? Para as coisas melhorar profissionalmente. Eu fui diretor de um jornal do Corinthians. Entendeu? E eu queria que o jornal vendesse, eu queria que o time ganhasse. Por quê? Profissionalmente. Eu estava no dia 24 de janeiro de 2022 procurando ingressos para levar os meus filhos na final Palmeiras e Santos. Palmeiras poderia ser campeão da Copinha pela primeira vez. Na madrugada eu estava lá na fila do ingresso Palmeiras.com. Tem um bonequinho que fica andando. E o bonequinho não andava e eu não consegui ingresso. Liguei para um amigo que trabalha com a Leila, ver se ele conseguia um jeito de eu comprar. Ele falou, é difícil, porque realmente não passa pelo Palmeiras. Tudo é a parte. Passou 10 minutos, me veio uma ligação, que eu vejo o nome da pessoa. Falo, opa, o ingresso. Que eu tinha falado com o menino uns 20 minutos antes, vai me arrumar os ingressos. E não era o ingresso, era o convite para ser o locutor do estádio. Só que era véspera, e era de manhã, sei lá, 11 horas da manhã. Eu falei, cara, como que é isso? Ele me explicou. Eu falei, você me dá meia hora para pensar? Ele falou assim, te dou meia hora. Então já faz o seguinte, se você topar, esteja aqui tal hora, assim, tem que ter uma reunião aqui. Essa pessoa já conhecia seu trabalho? Já tinha trabalhado comigo profissionalmente. Aí eu não falei para ninguém, fiquei quieto. Falei, cara, já trabalhei em tudo quanto é rádio, eu vou ter que me assumir palmeirense. Isso tem ônus e bônus. Cara, eu vou topar, um baita desafio, porque ali eu vou ser o locutor, o jornalista e o radialista. São as 3 coisas ali. Eu trabalho como locutor do estádio, eu sou radialista e eu sou o jornalista que entrevista e interage, eu sou o narrador, eu sou um combo ali, né, que eu brinco. Eu falei, tá bom. Eu fui pra academia à tarde, faz o quê? 2 anos que eu tô lá, vai fazer 2 anos, eu fui 2 vezes na academia. Almoço, você vê aquela estrutura bonita ali com os jogadores e tal, passa todo o plano, reuniões, e eu fico quieto. Eu não falo pra ninguém, com exceção da minha mulher. Tá em casa. Aí, pô, é sábado, foi sábado afinal, porque era feriado. Era feriado, eu não vou lembrar o dia da semana. Cara, eu cheguei, o jogo era 10 horas, eu cheguei 7 horas da manhã. 7 horas da manhã? 3 horas? Não, pra ninguém, eu preciso saber como funciona, como que é. Até o pessoal da cabine falou, pô, o locutor aqui não chega. Assim, chega em cima do lance. Falei, não, chegava. Eu respeito a história do Costa que estava lá. Respeito muito. 10 anos, pô, que história legal. E teve o ciclo, assim como você é da Rádio Globo, você viu lá. Também não quero ficar a minha vida inteira no Palmeiras. Adoro o Palmeiras, mas vai ter um ciclo. Vou embora, vai chegar uma hora que eu vou embora. E eu nunca ouvi o Costa. E você nunca tinha feito esse tipo de trabalho? Ou já? Cara, eu tinha feito algo semelhante, assim, na minha vida, de apresentação de evento e tal. Mas isso, falar com 40 mil pessoas no estádio... Você ficou emocionado? Não. Não? Fiquei tenso. Palmeirense, Xene? Não, você... sabe por quê? Se o Palmeiras perde, eu seria o pé gelado da estreia. Eu pensava nisso. O monitor que fica do lado queimou. Eu não tinha o rádio mesmo, rádio. Meu rádio é verde, eu comprei um radinho verde. Porque se o gol sair do outro lado, a TV tem delay. Molecada da base, eu não conhecia todo mundo, eu não sei quem chuta com a esquerda, com a direita. Aqui na minha frente, beleza. Eu tava sem produtor. A pessoa responsável não tava de férias. Era o rabo do foguete, meu amigo. Tinha tudo para dar errado. Dos 4 gols que o Palmeiras fez, eu perdi uns 2. Mas eu gritei gol, Palmeiras. Falei, eu vou fazer o que a hora que sair gol? O que eu faço? Ninguém me falou nada. Aí, sócio avante, o presidente sempre falava avante palestra, todo palmeirense avante. Eu falei, avante palestra. Avante. Arrancada heróica, né? Palestra Itália, avante palestra. E virou um avante palestra, todo gol, avante palestra, gol e tal. Apanhei pra caramba no começo, que não sou só eu. Eu só posso falar o nome a hora que o rapaz ali, a turma do Ruivão, meus amigos ali, coloca a foto no telão e não pode ser foto errada.
Então você tem que ter uma sincronia. Como que você vai falar o gol lá foi do Dudu, sendo que não foi do Dudu? Então é tenso o negócio, substituição. E a torcida, quando você começou esse trabalho? Então, como é que era? Você acha... No começo todo mundo pensou que eu era corintiano. Surgiu uma fake news lá que eu era corintiano, cara. Você acredita? Eu ia te perguntar sobre isso. Que eu vi uma teve história um problema dessa. político lá. Político não, teve um problema interno que a torcida não aceitou. Tá? E aí onde eles falam? Eu vou falar que foi o Olivério Júnior, que foi um cara que... Ele é extremamente profissional. Ouvi dizer que ele era corintiano. E eu trabalhei na Rádio Capital com ele. E tinha jogo do Corinthians. Eu nunca vi ele comemorar um gol do Corinthians. Eu nunca vi ele... nada. Porque é o que eu estou te falando, Johnny. Profissional. Sempre foi profissional. Só que ele é tão profissional que ele consegue ter uma assessoria que presta serviço para todo mundo. Mas a torcida não aceitou, né, Xeni? Então. E aí eu entrei no balaio. Como que você entrou no balaio como corintiano, Xeni? Eles acho que associaram, porque foi um pedido do Olivério para mim. Porque ele queria levar as pessoas de confiança dele. E eu aceitei. Não tenho medo nenhum de falar isso. Debater com qualquer palmeirense. Entendeu? Profissional. Ponto. Acabou. Ele sempre foi profissional comigo. A gente teve uma relação profissional. Eu vou te falar, hein? Isso eu falo. Já falei para ele. Chato, porque ele é exigente. Ele não é de passar, Júnior. Não. É para fazer isso, isso, isso. Um dia eu estendi uma entrevista lá. Nossa, fiquei ouvindo uma semana. Porque não era para fazer. Então, a relação profissional, confiança. O treinador não vai levar a comissão técnica que ele quer. Quer o quê? Confiança, competência e confiança. E aí os caras começaram a falar que era palmeirense. A torcida te xingava, Xeni? Você ouvia os xingos? Rede social. Você é corintiano. Rede social. Rede social. Por isso que eu falo, rede social estragou o mundo. Mas você se apresentava. Oi, eu sou Anderson Xeni, assim. Não, até porque no começo eu ficava só na cabine. Então como que eles descobriam você? Assim? Não tenho a menor ideia. Ah, tem sim. No fato que pegaram no pé do Olivério, na minha visão, nesse quesito profissional injustamente, é que como ele indicou, então eu também sou. Só um parênteses, Xeni. O Olivério, ele era assessor de imprensa, é isso? Assessor de comunicação. Assessor de comunicação, e eu já ouvi que a Leila que tinha contratado. E ele trabalha com a Leila há muito tempo. Ele trabalha já com a Leila, trabalhou sim. com clientes no Santos, com clientes no Corinthians. Ele é um empresário, cara. Sim. Entendeu? Agora é o seguinte, meu pai era corintiano, eu tinha que odiar meu pai. Meus irmãos são paulinos. Opa, não vou nem falar. Isso. E toda a torcida, seja ela organizada ou não, todo torcedor, não tem na família as pessoas, às vezes a própria esposa ou a mãe torce para outro time. E convive, normal. Para, né, gente? Hipocrisia. Mas tudo bem. Aí eu falei pros meninos, lembra a viagem do Rio? Sabe aquelas fotos? Pode soltar. Posta tudo aí. Posta tudo aí. Entendeu? Aí descobriram. Eu era de rádio, eu tava nos estádios. Mas as redes sociais, como é que eles descobriram você? Os caras descobriram. Essa é uma matéria do Comunix. Eu trabalhei no Comunix, fizeram, tal, novo locutor, tal. Aí os caras... Passou. Um tempo passou, os caras entenderam por quê. E hoje, se eu não agrado todo mundo, porque ninguém vai agradar todo mundo, eu acho que eu faço o meu papel, respeito todas as partes e faço o meu e ponto. Você acha que a torcida já se acostumou com isso? Com a voz, alguém que grita o Se não se acostumou, porque assim, não vai mudar tão cedo. E Xeni, por exemplo, eu frequento estádio dos anos 90. Não tinha isso, né? Pacaembu tinha um locutor tradicional do Pacaembu. Não, tinha um locutor tradicional que falava o seu, o meu, só. Não tinha um locutor do Corinthians, mas do Palmeiras, aí entra o do business São Paulo. do futebol. O futebol se profissionalizou. Uma grande amiga de rádio é locutora do Fluminense no Maracanã, Carnel Matera. A Fernanda Maia é locutora do Botafogo. Tem uma menina, a Cris, é locutora do Corinthians. Tem um locutor do São Paulo. E aí eu vou odiar as pessoas? É um trabalho, gente, a gente trabalha. Agora, não espere de mim eu pular na cabine, ficar pendurado lá, Palmeiras. Não, isso não é a minha função. Minha função é comunicar, prestação de serviço, sumiu alguém, não invada o campo, cuide o Palmeiras, avante palestra. Você dá esses recados, assim, não faça isso. Tenho total liberdade de falar o que quiser. Sério, Chico, cara. Na primeira decisão de pênalti eu não sabia o que fazer.
Eu falei, vou empurrar a torcida. O Everton, melhor goleiro. Aí entra um lado para incentivar. Incentivar. Entendeu? Teve alguma situação assim, mais difícil que você falou, além dessa dos pênaltis, que você teve que Não, cara. improvisar Às vezes alguma um problema coisa? técnico ou outro que às vezes acontece. Um dia eu chego lá, do nada faltou o convidado. Você me conhece, eu crio as coisas do nada. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Tá lá no meu Instagram, que é fechado. Mas não é por causa disso não, sempre foi fechado. Então eu falo, eu vou falar o número, vocês falam o nome. 21. 7. Cara, foi muito legal. Passou um tempo, já estava em outro estádio. Legal. Você tem que ter interação. Verdade. O que eu mais ouço hoje, e aqui vai o pedido para você, torcedor do Palmeiras. Eu não comando o som do Allianz Parque. Eu não comando. Eu sou, aqui ó, falou, aqui ó. Eu, aqui. Som, caixa do Allianz, não sou eu. Então os caras, baixa o som, tá alto. Faz um ano que eu falo para o Allianz, para o pessoal tá reclamando do som. Ó, é software, é um software que equaliza na mesa. Então, torcedor, não sou eu, não brigue comigo, não me xingue. O som não sou eu que controlo. Porque tem estádios que é o locutor. Tem um cara, eu não vou saber o nome dele, do Fenerbahçe. Você sabe que os caras turcos são tudo malucos, né? São muito Tudo fanáticos. malucos. E tem um cara que eu sigo nas redes sociais, não vou lembrar o nome dele. Ele faz tudo com a torcida e ele mexe com o som. A torcida vem junto com ele, ele tá na cabine. Grito de guerra. Maluco o negócio, cara. Eu gostaria de fazer isso, mas aqui ainda não dá. Ô Xene, você disse que já estamos indo pro final aqui do podcast. O Xene tem N histórias, Tem podemos história. ficar aqui umas 3 horas conversando. Xene, você tem receio, tudo tem um ciclo, como você disse, um dia, enfim, você pode estar em outro lugar e a sua imagem ficar muito ligada ao Palmeiras em função disso, de você ter sido a voz do estádio. Foi um risco que eu corri. E no dia 25, depois que o Palmeiras foi campeão da Copa São Paulo, pela primeira vez, amigos meus me ouviram no estádio. O Cuca estava lá com os filhos. Ele ligou, é você? Eu não contei para ninguém. Eu chego em casa, aí sim, uma carga de adrenalina para baixar. Eu estava sozinho em casa, tomo um banho, deito na minha cama. No mesmo dia da estreia do Palmeiras, me liga um grande amigo de rádio. Tudo bom? Ele não sabia que eu tinha. Vem trabalhar como repórter aqui no mesmo dia. No mesmo dia. E aí? Aí eu expliquei para ele, pô, cara, obrigado, pô, prazer, já tinha feito mais ou menos um contato. Não dá por causa disso. Ó, vou te indicar tal pessoa, se você puder, tal. E deu certo que essa pessoa não foi para lá, mas foi para outro lugar, por intermédio dele. Eu sei que fechou, mas, Johnny, eu vou falar uma coisa para você. O rádio de hoje, que eu sou apaixonado pelo rádio, pela televisão, ele não é o de ontem. Tem vários repórteres que torcem para o clube e são setoristas. Hoje é normal. Você sabe que tem. Sim. Até fazem trabalhos Alguns em canais até- segmentados. Alguns até se assumem, falam, eu sou São Então Paulino. acabou. Se tiver que ir, se achar que tá de boa, beleza. Mudou. Antigamente era inquestionável, porque a pessoa tem que saber. Opa, aquele cara ele é corintiano, ele tá falando lá no canal do Corinthians. Eu acho que complica pro assumido que tá lá. Ele nunca vai trocar de clube. Aí ele vai ter uma resistência, então ele vai ter que abraçar com aquele clube, entendeu? Agora, se amanhã ou depois eu voltar, fazer um trabalho segmentado, tanto que eu criei o Palestra Net. Eu falei, pô, Xene no campo, eu sempre quis segmentar, e aí eu falei, chegou a hora, Palestra Net. Eu nem consigo tocar, é o Cuca que toca. Então é um canal segmentado do Palmeiras, que eu ajudo o pessoal em algum conteúdo lá. E quem tá no Palestra Net não necessariamente tem que ser palmeirense. Não, até porque qual o segredo das redes sociais, de alguns canais segmentados? Eu adoro o Barolo, porque o Barolo é o jornalista antes de ser o cara torcedor de São Paulo. Para nós, ele sempre foi São Paulino. Só que quando perde, você não quer ver o Neto quando o Corinthians perde? Muito. Você não quer ver o Barolo descendo, Muito. descascando? Demais. Então é isso. Você não quer ver o Baldaço quando o Inter perde? Então hoje ficou tudo... Já faz tempo que todos os veículos de comunicação, eles são segmentados. É segmentado. Agora, o que vai diferenciar é a forma que se passa a informação naquele canal. É de forma jocosa? É de forma desrespeitosa? Não vale a pena. Aí você se queima total. Opa, esse cara aqui entende de futebol. Ele torce para o São Paulo, que é o Barolo.
ele fala com coerência. Pode ser que ele exagere um pouquinho, mas vale a pena ouvir. Não, Quero ouvir o que ele vai falar. Ele tem essa parte, obviamente, de torcedor, mas ele é lúcido, muito lúcido nas coisas que ele fala. Ele dá os piripaque dele. Eu estou citando ele, mas existem outros. O Baldasso mesmo, que é... Até o próprio torcedor do Inter às vezes não gosta de certas críticas. É um cara da época de rádio lá de trás. É um cara coerente. E outro, o mais importante de tudo isso, esses caras estão ganhando dinheiro. Mais do que se ele estivesse na rádio. Sim. Mais do que ele estivesse na TV. Isso é importante. Ele está fechando contrato com marcas. Xeni, uma última história engraçada no estádio. Conta aí, que você passou, que você lembra, que você pode contar pra gente. Você fala, puxa, tava no meio da transmissão, me deu vontade de ir no banheiro. Eu tive que correr e voltar ainda no meio do jogo. Não, isso aí tem o cachorro-quente do Pacaembu. Eu nunca mais como cachorro-quente fora da minha casa, feito em casa. Se eu for na sua casa, for aniversário do seu filho, tiver cachorro-quente, eu não vou comer. Porque eu passei um perrengue no Pacaembu com um abençoado cachorro-quente. Eu não como. O que aconteceu, Xeni? Era um jogo grande, eu cheguei com fome, eu comi. Mas eu fiz o jogo normal, o negócio foi depois, ainda bem. O negócio foi depois. Ou você está entrevistando o cara, geralmente quando você está como repórter 2, Corinthians e Barbarense. O cara sai e tira a camisa. E você está crente que é o cara. Você entrevista o cara inteiro, mas não é aquele cara. Você só vai descobrir depois. Obrigado, Johnny. Valeu, Oscar. Aqui o Johnny. Eu sou o João. Vou corrigir? Não conversei. Então essas gafes acontecem, mas tem muita coisa assim ao longo da história que tem coisa que não dá para contar. Ah, que pena. Hein? Entendeu? Fica para a próxima. Quase taquei fogo no hotel em Porto Alegre. Mas não foi nada demais, não. Mas é porque... Ninguém se machucou, né, Xeni? Ninguém se machucou, graças a Deus. Eu quase perco o emprego, mas... É aquela cara capial, caipira, que vai viajar para a primeira vez, cara. A hora que eu chego num hotel 5 estrelas, eu ia passar uma noite, eu fiquei pensando, pra quê? Aquela quantidade de comida. Assim, pra quê? Eu só vou trabalhar e dormir e vou embora, não precisa. Porque eu estava acostumado com a pensão da tia Geni. Eu chego num Royal Plaza, Suite Master Plus. Capaz, aí você começa a ver que o negócio é bom. Por isso que às vezes jogador que sobe, a cabeça do moleque dá uma pirada. É um choque de realidade diferente. Muda muito, né? Muito, muito. A gente tem que entender isso. E não só descer a lenha. Todo mundo é ser humano, todo mundo... A imprensa, alguns setores da imprensa descem muito a lenha aos jogadores. Entendeu? Xeni, eu sempre peço, né, para os meus convidados indicações de livros que tenham a ver com a sua história. Você que gostou da história do Anderson Xeni, que quer começar ali a sua trajetória como repórter, como narrador, o que você trouxe pra gente? Esse daqui é um grande amigo, que Deus o tenha. Roberto Carmona, para mim, o maior repórter de rádio que existiu. E o Carmoninha se foi há pouco tempo, tanto que eu sou diretor da CESP e eu fiz um pedido para o presidente Nelson Nunes, falei, todo ano o melhor repórter de rádio pode ser repórter troféu Roberto Carmona? Pode instituir? Pode. Ele representou demais. E esse livro, ele tem uma história muito legal, porque ele estava lançando o livro quando ele teve um problema de saúde e acabou falecendo com 80 e tralalá. O apelido dele era Cavalo. Eu lembro dele falar sobre o livro. Mas um senhor que eu levei ele no Sesc. Eu contratei ele no Sesc para levar. Levei ele, Reinaldo Costa, Quartarolo. Entendeu? Um dia o carro que estava comigo, eu olho para o meu retrovisor, tá meu filho, Silvio Luiz de Carmona. Não, a história do... Pô, eu dirigindo, cara. É brincadeira. E esse livro aqui, que eu ia comprar e pegar a assinatura dele, infelizmente não deu tempo. Então esse livro é seu, estou trazendo para você. Ah, esse livro é seu. Xeni, esse livro mais é seu. Um presente, hein? Esse eu trouxe para você, que é a história do rádio, e tem um repórter também que batalhou muito, viajou o mundo. Poxa, Xeni, obrigado, hein? Esse é verdade, de coração. Esse obrigado. E esse daqui, hoje não tem mais impostação vocal, não tem. Só que se você pegar aqui, foi o primeiro curso que eu participei como locutor lá na rádio do interior. Eu não sei se vai dar para pegar aqui, Johnny. Firmino Neto, ele tinha um vozeirão. E aqui nessa foto aqui atrás, ele tá com um senhor de cabelo branco. Você consegue reconhecer? Não, deixa eu ver. Não, Xeni. Cid Moreira. Cid Moreira. E ele falava nesse curso que ele tinha dado aula pro Cid Moreira. Com todo respeito, nunca duvide das pessoas, tá? Igual eu fiz. Esse aqui foi um curso em Capivari que o dono da rádio falou. O dono da rádio falou.
Vocês têm que fazer o curso, senão eu vou pôr na rua. E a gente fez um curso lá na Câmara Municipal. 94. O tempo passou, tô eu colunista do Comunix. Quem está sempre nos jantares, no almoço, Cid Moreira. Aí depois de um vinho de outro, eu falo assim, eu vou perguntar pro Cid Moreira do Firmino. Aí eu falo assim, Cid, tudo bem? Tá sempre muito simpático. Primeiro que o boa noite do Cid, você fica arrepiado. Não, Cid Moreira. Muito gente boa. Aí ele falou assim, Firmino Neto, eu falei assim, agora se ele falar que não conhece, quebrou. Aí ele vira para mim e falou, Firmino Neto, meu grande amigo, me ensinou muito. Aí eu falo, tá vendo? Eu tive aula com o professor do Cid Moreira. Um beijo pro Firmino Neto. Isso aqui é algumas técnicas que ainda valem a pena de impostação, não, de técnicas para você articular, falar. Eu aprendi muito aqui. Então isso aqui é para os alunos hoje. Solte a voz. Solte a voz com os profissionais. Que legal, Xeni. Bacana. E tem uma história por trás, né? Então, tem uma história, por trás. Então eu recomendo essa aqui. Nem tem mais edição, mas tipo assim, pela história que ele tem lá atrás, eu lá no interior, sonhando alto e depois perguntando pro próprio Cid, tomando um vinho com ele em almoços e jantares, ele me confirma essa história. Xeni, que história bacana, uma história de superação, uma história de alguém que não desistiu. Acho que isso é importante também a gente ressaltar. Você quase desistiu. Uma história pra gente aprender também que as coisas não caem do céu, que nada é assim fácil, que você se dedicou muito. E eu tenho que, obviamente, a gente tem aquela frase, né, que você repreende em particular, mas elogia em público. Eu quero elogiar o Xeni, obviamente, porque ele me deu a oportunidade na minha vida de poder trabalhar como comentarista um período na Xeni no Campo, e foi muito bom. Pude realizar um sonho de estar ali nos estádios, de falar com outros comentaristas, de viver tudo isso. E trabalhar com comunicação é uma delícia, né, Xeni? Mas sempre quando eu tenho oportunidade é porque tem a capacidade. É verdade. Se a coisa não anda... Não tinha muito, o Xeni foi Não. Tinha sim, ia junto e sempre foi um prazer. E é isso, passar para esse pessoal todo que, seja qual for a área, nada vai ser fácil. Tem muitos percalços. Muitos. Fiquei lá, foi tudo lindo. Não foi tudo lindo. É muito mais trabalho do que o glamour. Tem aqueles problemas pessoais de um ou outro amigo, tem a chefe. Não, e detalhe, tem a família também, né? Como é que a família de quem trabalha em comunicação... O Pedro, que está com 22 anos, meu filho mais velho, eu lembro dele dos 5 anos para frente. Se você perguntasse antes, festa junina, não lembro. Não conseguiu viver essa... Não consegui, os perrengues mesmo, assim, do hospital, ele passava do ano. Era a mãe que segurava. Só depois. Então, às vezes tem que ver se vale a pena ou não. Tem muita gente que para, muda de caminho, pensa que é aquilo que você quer e de repente você vê que não é, dá tempo de mudar. Mas pelo menos você tem que tentar. Pelo menos tentar. Xeni, deixa suas redes sociais, quem quiser te seguir... Quem quiser achar os seus trabalhos. Instagram é o Anderson Xeni, com 2 Is. Fala do Palestranet. Tem o Palestranet no YouTube e tem o da empresa, que é o Xeni no Campo, no Instagram também. Vale a pena você dar uma olhada lá no trabalho que a gente faz. Do trabalho, tem coisa lá antiga que o Johnny está lá também. E vale a pena. E precisando de eventos esportivos, seja qual for, narração, produção, estamos aqui à disposição. O homem é multimídia. Pessoal, muito obrigado. Xeni, de coração, gratidão. Obrigado e desculpa mesmo, que demorou para ver, mas deu certo para ver. Mas deu tudo certo. Baita história. Um abraço, pessoal. E vamos lá, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, ajude aqui a engajar, né, Xeni? Internet hoje é muito importante esse engajamento. A página do Xeni no YouTube também, se inscreva, deixe seu like, siga o Xeni nas redes sociais, siga a nossa página também. Forte abraço, pessoal, tudo de bom. Até mais.